Como é que estás? Como é que está a sua vida? Como é que vão as coisas desse lado? Espero que bem, né? O nosso desejo é que, de fato, a graça de Deus esteja sendo seu recurso para você sobreviver em meio a essas lutas. É com muito prazer, com muita alegria que a gente traz essa reflexão para vocês. Eu espero receber de você o retorno. Como está sendo para você essa reflexão em torno da palavra de Deus, tá? O nosso assunto é falar sobre qual é a visão de Deus sobre os seus filhos, tá? Se você não assistiu às outras reflexões a respeito desse assunto, eu te recomendo fortemente, assista que vai fazer toda a diferença sobre a sua vida. Se você também não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal agora, dê o seu like, deixa o seu comentário e também compartilhe esse link com o maior número de pessoas possível. Nesta reflexão, eu estarei entregando para você 4 princípios que são chave, que são código para você alcançar verdadeira liberdade, verdadeira estabilidade, verdadeira prosperidade. Se você de fato deseja crescer rumo ao amadurecimento e ver Deus se manifestando na sua vida e ser a presença de Deus realmente para o mundo, ser o reflexo da presença de Deus na sua casa e na sua comunidade, você agora estará recebendo 4 princípios fundamentais que vai revolucionar a sua caminhada com Deus, certo? Vamos só lembrar, nós estamos a falar sobre qual é a visão de Deus sobre os seus filhos, não é? É o que eu preciso entender, é o que você precisa entender. Sempre ter essa perspectiva de vida, sempre olhar para você de ponto de vista de Deus, pensar qual é a visão de Deus sobre mim, o que Deus espera de mim, o que Deus espera fazer através de mim. É essa reflexão, é com esse pensamento que eu trago para você essa palavra neste momento em que você está me assistindo, certo? Nós falamos que a salvação é um meio, uma forma que Deus utilizou para alcançar as nossas vidas. Ele sabia que o pecado havia quebrado a nossa comunhão, havia nos separado dele, e ele não tem como se manifestar no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Satanás domina tudo aqui debaixo da terra, tá? Agora o que acontece? Deus quer resgatar, Deus quer redimir a humanidade. Para isso, ele vai usar homens, porque ele comunica com o homem através do homem. A primeira pessoa que ele usa nesse processo de forma muito tangível, muito real, foi Jesus. Deus se encarna em Jesus e se humaniza para tornar visível a manifestação da sua graça, do seu amor, do seu carinho, sabe? Para com cada um de nós. E dessa forma, você foi alcançado. Dessa forma, eu fui alcançado. Então, eu preciso que você entenda que tudo que acontece aqui no mundo físico, ele é o que? É uma materialização do espiritual. Deus, através do seu espírito, usa o meio físico para tangibilizar, para se revelar à humanidade. Então, o que é a vida cristã? A vida cristã é Deus querer manifestar-se no mundo através de você. Hoje, você vai receber 4 princípios-chave, fundamental nesse processo de você tornar visível a graça de Deus. Então, vamos lá para o primeiro princípio. O primeiro princípio-chave, fundamental nesse processo, é você conhecer a verdade. Então, o primeiro princípio é conheça a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou para um grupo de religiosos no Evangelho de Marcos o seguinte, vocês erram porque vocês não conhecem o Evangelho. E como vocês não conhecem o Evangelho, vocês não conhecem o poder de Deus. Porque vocês não conhecem o Evangelho, vocês não podem experimentar do poder de Deus. Então observa, o conhecimento de ponto de vista de Deus é o maior recurso que o homem tem para crescer e desenvolver em toda a área da sua vida. E ao mesmo tempo, de ponto de vista de Satanás, a falta de conhecimento, a ignorância é pior coisa que o ser humano pode experimentar. Ou seja, do ponto de vista do diabo, a ignorância é a maior cadeia, é a maior prisão que ele usa para escravizar
para empobrecer e para realmente maltratar a raça humana. Então, de ponto de vista de Deus, o conhecimento, a sabedoria é liberdade. De ponto de vista do diabo, a ignorância é escravidão, é prisão. Então, maior prisão, maior preso não é estar numa cadeia. Maior preso é não ser livre. Então, conheça a verdade. Isso diz Jesus. Preste atenção. Muitos conselhos mudaram a minha vida. Muitos conselhos. Pessoas me falaram coisas que mudaram a minha vida. Certamente você tem essa experiência. Pessoas que falaram coisas que mudaram a sua vida. Por quê? Porque foram bons conselhos. E quando eu olhei para a palavra de Deus, quando eu olhei para essa palavra, pensando no conselho de Jesus, entendendo que de onde vinha esse conselho, é daquele que é Senhor dos céus e da terra, aquele que conhece como tudo funciona. E ele me dá essa chave. Ele fala assim: Sanu, você quer ser livre? Você quer ser próspero? Você quer de fato viver uma vida sobrenatural? Você quer que eu manifeste na sua vida? Conheça a verdade. E aqui eu quero te chamar a atenção. Tem muita gente que não sabe disso que você está sabendo agora. Tem muita gente que não faz noção disso aqui. O fato de você entregar a Jesus a sua vida não significa que você está totalmente livre, certo? Por isso que eu falei na primeira aula sobre a salvação, que a salvação não é apenas um escape do inferno para o céu. Porque se isso fosse verdade, Deus, ele não nos teria deixado aqui na terra. O que impede Deus de te levar agora para o céu? O que impede Deus de levar-me para o céu? Nada. Nada impede Deus de nos levar para o céu. Ele tem poder absoluto para fazer isso. Mas por que ele não faz? Porque a salvação não é apenas um escape do inferno para nos levar para o céu. A salvação é o meio que Deus utiliza para alcançar as nossas vidas, para através da salvação agora ele se manifestar em nós. Então, essa segunda parte nós chamamos de vida com Deus ou vida cristã. Isso é muito importante. Entenda isso então. Na cruz, Jesus ele derrama o sangue para nos redimir do pecado. Isso aconteceu a salvação. Aconteceu, já passou. Agora, na Bíblia, Jesus revela a verdade para nos fazer viver uma vida sobrenatural, para fazer Deus se encarnar através da sua vida e através da minha vida. Nunca esqueça, na cruz, Jesus derrama o sangue para nos libertar do reino de trevas. Mas da Bíblia, através da palavra de Deus, Jesus nos liberta todos os dias de nós mesmos, do pecado, do engano, da mentira. Ele traz conhecimento que vai nos permitir acessar o mundo espiritual para Deus viver dentro de nós e através de nós. Para Deus humanizar-se aqui na Terra. Para que as pessoas, ao encontrar-se com você, as pessoas a se conectar comigo, elas tenham conexão com quem? Com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Então nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso aqui. Então preste atenção. Conhecer o quê? Verdade a respeito de que você precisa conhecer? Bem, você precisa conhecer verdade em relação a quem é Deus. Porque é Deus que quer usar a sua vida, é Deus que quer manifestar nesse mundo. Lembra? Ele enviou Jesus para alcançar você, para através de Jesus, agora ele habitando na sua vida, ele se revelar a outras pessoas. Ele se revelar a você mesmo. Então você precisa conhecer a verdade a respeito de Deus, a maneira de Deus agir no mundo, a maneira como Deus realmente se manifesta hoje, quais são as formas que Deus usa para tornar tangível a sua presença aqui na Terra. Eu preciso conhecer. Então eu preciso ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu preciso perceber a direção de Deus na minha vida todos os dias. Então eu preciso conhecer a verdade em relação a Deus. Mas eu também preciso conhecer a verdade em relação a mim. Porque afinal de contas, Jesus morreu na cruz para me salvar. Algo não estava bem a meu respeito. Existem coisas que antes de Jesus vir me alcançar, eu herdei do pecado. E existem coisas que ainda por estar nesse mundo físico, eu estarei muitas vezes aprendendo de forma errada através do pecado. Então há uma necessidade de conhecer-me a mim mesmo, para cada vez mais eu me esvaziar de mim e deixar que Cristo encha dentro de mim. Então essa necessidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento é fundamental para você deixar Deus se manifestar através de você. Então conheça a verdade
a respeito de você. Avalie você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Seja objetivo no seu viver diário, sabe? Não fique fazendo 50 coisas. Foca em alguma coisa e entenda que Deus pode te usar através disso. Deus não vai te usar em 50 coisas. Deus vai te usar apenas em uma coisa que Ele quer. Então conheça isso, descubra isso e deixa Deus usar a sua vida. Conheça a verdade em relação ao pecado. Porque afinal de contas, pecado é o sabotador de vida. Pecado é que vai atrapalhar todo esse processo. Então é necessário você conhecer a verdade em relação ao pecado. Inclusive, existe uma manifestação do pecado agora nesse mundo moderno que muitos cristãos não estão percebendo. Satanás está camuflando, ele está trazendo uma nova roupagem ao pecado. E muitas pessoas não estão percebendo, estão vivendo amarrado ao pecado sem entender que estão no pecado. Então, uma outra coisa que você precisa conhecer, na verdade, é em relação ao diabo. Como o diabo chega até você. O diabo pode chegar através do seu casamento, o diabo pode chegar através de um irmão dentro da igreja, o diabo pode chegar através de muita coisa. Lembra de Jesus e Pedro? Jesus tinha muita atenção. Pedro estava falando com Jesus, mas Jesus percebeu que o diabo estava acessando a pessoa mais próxima dele, que é para desviá-lo do caminho de Deus. Lembra? O diabo usou Pedro para falar a Jesus. Então, muitas vezes, o diabo vai acessar pessoas mais próximas de nós, para nos fazer desviar o caminho do Senhor. E quando a gente não entende, não conhece a verdade a respeito do diabo, como ele se manifesta, ele acessa as coisas bem perto da gente, e a gente nem percebe, e a gente acaba desviando a nossa mente, a nossa visão daquilo que Deus quer. E Jesus, ele quer que nós conheçamos a verdade a respeito de tudo. Porque para você ser livre, você precisa ser livre de você precisa ser livre do pecado, você precisa ser livre das astúcias ciladas do diabo, você precisa ser livre desse sistema, desse mundo. Então, conhecer a verdade também é em relação ao mundo. Por quê? Porque Deus quer te usar nesse mundo. Só que nesse mundo você tem Satanás como seu inimigo, nesse mundo você tem pecado como instrumento que Satanás vai usar para te afastar de Deus. Nesse mundo você tem o sistema todo que vai te atrair. Então essas coisas, esses elementos são muito importantes. Que você perceba como elas se manifestam hoje. Então é muito importante, você entendeu? Que você conheça a verdade. É nesse sentido que Jesus disse, a verdade te liberta, a verdade tem um poder incrível. Então o primeiro princípio para a gente crescer, para acessar o mundo espiritual, para viver uma vida sobrenatural, é conhecer a verdade. Então agora vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é aceitar a verdade pela fé. Se o primeiro princípio é conhecer a verdade, o segundo é aceite a verdade pela fé. Presta atenção. Aceitar a verdade pela fé é fantástico. Por quê? Porque você não pode, presta atenção, aceitar a verdade pela fé, ele tem um poder incrível e sobrenatural. Muitas pessoas não sabem disso. Segundo a palavra de Deus, você não será beneficiado daquilo que você não crê. Você jamais será beneficiado por aquilo que você não crê. Olha o que a Bíblia nos fala em Hebreu. Em Hebreu ele nos fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele abençoa, que Ele galardoa aqueles que o buscam. Então, há uma necessidade de, além de conhecer a verdade, agora viver a verdade pela fé. O que é viver a verdade pela fé? Viver a verdade pela fé é levar Deus a sério no que Ele diz. É exatamente lutar contra a lógica humana, lutar contra as circunstâncias, lutar contra a sua realidade de vida, porque muitas vezes, as nossas realidades de vida, as circunstâncias à nossa volta, a lógica de vida na Terra, ele vai contrário ao ensinamento da palavra de Deus, ao que a palavra de Deus declara. Parece que não, a Bíblia está falando uma coisa, mas a minha realidade está falando outra coisa. Não, a Bíblia está falando uma coisa, mas parece que o mundo fala outra coisa. A Bíblia está falando uma coisa, mas a minha família, a minha circunstância mostra coisa totalmente oposta. Mas nunca esqueça, o segundo princípio é chave. Lembra, eu estou te dando código.
da visão de Deus. A visão que Deus quer que você entenda, que você não viva de conveniência, nem baseado em circunstância, mas viva com base em convicção. Em convicção. Deus quer que você entenda que você jamais vai se beneficiar daquilo que você não crê. Isso é um princípio. Então, para beneficiar, para se apropriar da palavra de Deus, é preciso levar Deus a sério no que ele diz. Olha só, por exemplo, 2 exemplos aqui. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos fala em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse que aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu virei a ele e manifestarei a ele. É uma verdade, Jesus é que declara isso, que ele quer se humanizar através da sua vida. Você tem que aceitar essa verdade pela fé. Não basta crer, é preciso aceitar, é preciso viver essa verdade pela fé. Então vamos para o terceiro princípio chave, que é agora pôr na prática a vida cristã, que é aceitar o senhorio de Jesus. Aqui é o que? É chave, é vida cristã na prática. O que é aceitar o senhorio de Jesus? É entender que a sua vida, ela pertence a Jesus. É entender que a sua vida é apenas um templo, é apenas uma casa que Jesus mora dentro dela. Então, como nós manifestamos isso no mundo físico? É exatamente pensando com aquela mente. Tá? Se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Se Jesus estivesse aqui, ele falaria isso? Se Jesus estivesse aqui, ele olharia isso? Mas Jesus está onde? Jesus está aqui. Jesus está lá. Jesus está no seu coração. Ele habita no seu coração. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus está aqui. Acredite, Jesus disse que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Há muitas coisas que Jesus não fez. Ele não teve tempo, humanamente falando, para fazer. Ele não teve acesso, humanamente, para fazer, porque ele estava somente num lugar, num país. Hoje ele está num lugar onde ele nunca esteve. Através de você, Jesus está hoje na sua casa. Hoje ele está num lugar onde ele nunca esteve. Através de mim, Jesus está na África. Hoje ele está no lugar onde ele nunca esteve. Através de você, Jesus está no século 21 vivendo. Jesus está vivendo no século 21. Jesus está vivendo na sua casa. Jesus está vivendo na sua cidade. Jesus está vivendo através de você e através de mim. Isso é poderoso. Isso é magnífico. Isso é extraordinário. Então, se você entender isso, você vai viver outra dimensão de vida. Você vai experimentar outra realidade de vida. Então, vamos agora para o quarto e último princípio. Quarto e último princípio é a prática. O que é prática? É obedecer e confiar. Obedeça e confie absolutamente em Deus sempre. Tá? Deixa aqui o comentário de como foi para você receber essa reflexão. E lembre que não é algo da minha cabeça. É a visão que Deus quer que você saiba que essa é a visão dele sobre a sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.